Eu me alegro também de poder estar aqui. Ainda há pouco, né, do princípio do culto ali, participando do início, aí a gente chora, né? A gente chora por causa da presença de Deus na igreja, na vida dos irmãos. A gente chora porque a gente sabe que Deus se faz presente. Alguém disse: não há lugar melhor no mundo do que a igreja, quando Deus se faz presente. Mas também não há lugar pior no mundo do que a igreja, quando Deus está ausente dela. E hoje nós confirmamos que Deus se faz presente. Então não há lugar melhor do que este pedaço de lugar hoje, por causa da presença dele. Amém? Eu quero ler com você um versículo da palavra de Deus, o Salmo 84, geralmente eu não prego nos salmos, né? Nenhum problema, irmãos, nenhum problema, tá? Mas há salmos que, entre todos, óbvio, né? Há salmos que ele vem de encontro conosco, principalmente assim toda a palavra de Deus, quando nós estamos vivendo períodos e períodos da nossa trajetória evangelista. E aí o Espírito Santo nos leva à palavra de Deus. E então ela vem sobre nossa alma, sobre o nosso ser como um bálsamo, e nos traz paz, e nos tranquiliza, e nos assegura de que não estamos sós. Deus está conosco. Aleluia! Deus está conosco. Eu vou tentar pregar um pouquinho para você aqui. Eu vou tentar não demorar não, tá? Salmo 84. O versículo... As minhas letras estão pequenininhas, eu estou tentando enxergar um pouco aqui, tá? O verso 7. Encontraram? Diz assim: vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Eu quero abordar um tema aqui nesta manhã, baseado neste texto. Não pretendo comentar todo o salmo, apenas o texto e alguma inferência aí. O nosso seguinte tema é esse: não deixe suas forças faltar. Mas, e se faltar? Não deixe suas forças faltar. Mas, e se faltar? A primeira coisa no salmo, a Bíblia diz que é um salmo para os filhos de Coré, ou Corá. E este salmo, na verdade, ele vai expressar a caminhada, o caminhar de um peregrino. Este salmista, na verdade, ele está peregrinando de um exílio de sua pátria, e ele está indo, na verdade, com amor em sua peregrinação até a casa de Deus em Jerusalém. Nos princípios antigos, todo judeu, pelo menos 3 vezes no ano, eles subiam ao templo em Jerusalém para adorar. Com o passar do tempo, essas coisas foram ficando meio aqui esquecidas, mas a princípio era assim. E o salmista está nos dias como este, ele está saindo de seu local, com muito júbilo, com muita alegria, segundo o salmo, para chegar até Sião,
para contemplar Deus em Jerusalém. A maior alegria do salmista, do exilado, do peregrino salmista é chegar em Sião para contemplar Deus. O que é interessante, sabe o que é interessante? O que me chama a atenção é que a Bíblia diz o seguinte: mas eles vão indo de força em força. Eu queria saber de você se isto é fato em sua vida. De força em força vão indo. Sabe o que é interessante? Que o salmo aí, não vamos ler, mas ele vai dizer que existe um trajeto até lá. E ele vai passar por um local chamado Vale de Baca, ou Vale Árido. A tradução hebraica de Baca significa lágrimas, choro. Este lugar está entre o local da saída do salmista peregrino até chegar em Sião. Ele tem que passar por aqui. Eu acho interessante, sabe o que eu acho interessante? Que em meio a uma jornada desta, ele não paralisa. Em meio às dificuldades que vão surgindo na trajetória até chegar em Sião, ele não abandona o trajeto. Ele não para descanso num aspecto de cansaço não físico, mas cansaço espiritual. A Bíblia diz que eles vão caminhando, mesmo em meio a essas dificuldades, e uma dessas dificuldades tem um nome: Vale do Choro, Vale de Lágrimas. Mas eles seguem caminhando até chegar em Sião. O salmista diz: eles vão indo de força em força até chegarem lá. Eles não desistem porque eles têm como um objetivo. Qual é o objetivo? Chegar em Sião. Para quê? Para contemplar a face de Deus e a bênção e o favor dele sobre eles. Então, provavelmente, por causa de todas essas dificuldades aqui ou ali, pastora Edilene, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer: vão indo de força em força. Ora, por que será que lá não está escrito vão indo de glória em glória? Por que você acha que lá não está escrito vão indo de facilidade em facilidade? Vão indo de vento em popa? Não, vão indo de força em força. Por quê? Porque entre o seu lugar de partida até Sião, entre esse trajeto a lá, existe lá o Vale de Baca, seco, árido, poeirento. No mês de outono vem a chuva e enche este lugar. Aí o salmista diz: a chuva também enche os tanques. Aí ele vê a provisão de Deus. E depois chega lá. Vão indo de força em força. Vão indo de força em força. O que o Espírito Santo está querendo nos dizer com isto? Que todo aquele que quiser chegar em Sião encontrará dificuldades pelo trajeto. O Espírito Santo está nos dando a entender pela pessoa do salmista que todo aquele evangelista que almejar contemplar Deus em Sião, ele terá dificuldades no caminho. Por isso eles devem ir de força em força. O Espírito Santo está nos dando a entender que as coisas não serão tão simples, as coisas não serão tão fáceis.
Por isso nós precisaremos de 3 coisas pelo menos, eu só vou citar. Nós precisaremos de desejo, de esforço e de insistência. Você tem se esforçado? Você tem desejado? Você tem insistido? De força em força. De força em força. De força em força. Então, é exatamente isso. Nunca será fácil a trajetória daqueles que quiserem contemplar Deus em Sião. E a perguntinha básica que eu vou te fazer é: você está indo para lá? Como é que está a tua força? Eu também estou indo para lá. Me dá uma carona? Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos juntos. Eu vou citar um sujeito aqui para você, já que nós estamos falando de força, e ele nos é um exemplo de força. Você tem exemplos de força? Vou te dar um. Eu só vou citar referência, não lê não, tá? Depois você pode ler em casa, eu só vou citar para você, tá? Josué 14, do 5 ao 13, só vou citar, não precisa ler não. Não precisa ler não. Caleb. Moisés é morto. Agora Josué é o líder da nação. A terra da promessa que Deus havia dito há tempos atrás, Diego, evangelista, meu irmão, está diante deles. E Josué agora vai cumprir aquilo que Deus disse através de Moisés, reparti-la. Caleb se apresenta e diz: ei, Josué, homem de Deus, você se lembra, já faz um tempo, você se lembra quando Moisés nos espiou a espiar essa terra? E nós retornamos com os nossos irmãos, os nossos patrícios, que tiveram uma visão diferente da nossa. Mas eu levei o recado a Moisés segundo aquilo que estava no meu coração. E naquele dia Moisés me abençoou. E disse que eu teria parte nessa terra e que Hebrom seria minha e da minha descendência. Sim, eu lembro, Josué, eu lembro, Caleb. Pois então, essa é a hora. Tinha eu 45 anos, ou melhor, 40 anos. Era a minha idade quando o Senhor me fez essa promessa por meio de Moisés. 45 anos se passaram, hoje eu sou de 85. Aqui entra a palavra de Deus. 45 anos se passaram, a minha força é a mesma de 45 anos atrás. Hoje eu já sou velho, entre aspas, mas o meu vigor é o mesmo, a minha força é a mesma, tanto para sair para o combate, como para voltar do combate em vitória. Olha, lá estão os Enaquins, os descendentes de gigantes, as cidades são fortificadas, e daí? Deus é comigo para arrancá-los de lá e eu possuir a promessa que Deus me fez. Quanto tempo já? Quanto tempo já, irmã? Quanto tempo já, irmã? Como é que está a força? E aí, irmã Lúcia? Irmã Lúcia, quanto tempo já? Como é que está a força, minha irmã? E aí, minha irmã Denise? Oh, mulher de Deus, quanto tempo já se passou? O vigor é o mesmo? O louvor é o mesmo? A adoração é a mesma? O choro, as lágrimas insistem? Vão indo de força em força. É de força em força. Não é a bancarrota, não é de facilidade.
não é de pregaçõezinhas filosóficas, é da palavra de Deus. De força em força. Caleb olha e ele vê as dificuldades lá, evangelista. Mas ele diz: Deus é comigo para os arrancar dali. Porque é o caminho de força em força no Senhor Jeová. Deixa eu dizer uma coisa. Ele nos é um exemplo, Caleb, de que nós não devemos pregar facilidades. Não pregue facilidades, não pregue facilidades, não pregue facilidades. A promessa está feita, mas a terra não está vazia, a terra está habitada. Lucas 16, verso 16, Jesus Cristo próprio diz: a lei e os profetas duraram até os dias de João. Desde então se prega o reino de Deus, e todo homem emprega forças para entrar nele. Aleluia! É a única forma, querido, empregando forças, entramos nele. Jesus disse isso. Ora, se simples fosse, força seria desnecessário. Então Caleb entendeu que após 40 anos ele deveria manter esse vigor. Por isso eu volto ao início do nosso tema: não deixe suas forças faltar. Não deixe, irmãos, não deixe, não deixe. Essa é a primeira parte, né? Estou dando uma corridinha aqui. Essa é a primeira parte. Qual que é a segunda parte do tema? Mas e se elas faltar? Entre outras coisas, por isso eu pedi carona para você, para caminharmos juntos para Sião. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Se eu cambalear na fraqueza, você me socorre, você me acode, você me ajuda, você me sustenta, evangelista. Se tiver difícil, irmã, tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Tem ali, ó. Dá carona, irmão. Recebe carona, irmão. Não vai só. Eu me lembrei aqui agora. Um irmão nosso estava numa situação muito triste. Muito triste. Eu me lembro exatamente dele sentadinho numa situação fisicamente, visualmente e também espiritualmente muito baqueada. Estava eu, minha esposa e mais um irmão nesse dia. Eu me lembro que ele olhou para mim assim, para nós, evangelista, diante do quadro da situação, e ele disse: tio, era o nosso costume de se tratar, né? Tio, olha, para mim não está dando, eu acho que eu vou lançar, eu vou jogar a toalha. Aquela frase arrebentou com a gente. Era tudo que a gente não queria. E aí a gente começou a orar e a chorar e trabalhar a palavra de Deus, evangelista. E Deus, por graça, recobrou o ânimo daquele sujeito. Ele foi revigorado. Mas passaram-se alguns dias e nós estamos caminhando para Sião. Só que passaram-se alguns dias, ele foi sozinho.
foi na nossa frente. Mas ele foi contemplar Deus lá. Nós ainda estamos por aqui nessa caminhada. Portanto, a nós compete força em força. Força em força. Mas não vá sozinho. Tenha companheiros, tenha companheiras. Não deixe sua força faltar. Mas, segunda parte do tema, e se faltar? Eu vou citar agora uma outra figura. Só vou citar, tá bom? Depois você pode ler lá em casa, tá? 1 Reis 19, do 3 ao 8, tá? Só vou citar. Olhemos para Elias. Sabe aquele sujeito que disse, segundo a minha palavra não choverá? Sabe aquele sujeito que confrontou reis, que enfrentou capitães de 50? Aquele sujeito do desafio do Carmelo, a quem Deus o respondeu com fogo, e ele saiu vencedor? Este sujeito fez todas essas façanhas, e a Bíblia diz que quando Deus derrama fogo do céu em resposta à sua palavra, Ele destrói os profetas, pseudos profetas, falsos profetas, profetas de Baal e Azera. Ele diz ao povo, matem todos eles, não podem viver. Este mesmo profeta agora se vê diante de uma mulher. Se pode chamar de mulher. Ele se vê diante de uma mulher que agora diz que vai matá-lo. O que é que ele faz? A Bíblia diz que agora este sujeito foge com medo de uma mulher para salvar a sua própria vida. Quem é Jezabel? Ora, qual é o problema? O problema não é Jezabel, que é o bicho papão do momento. Não é. O problema é que Elias está totalmente sem forças, debilitado e desanimado. Este é o problema. O problema não é Jezabel, o problema é um homem de Deus, sem forças, debilitado, desanimado. A Bíblia diz que ele pega o seu moço, o seu jovem, o seu discípulo e vai até o deserto. Deixa ele um pouquinho antes em Judá, em Berseba, e ele vai sozinho. Depois de um dia de caminhada, ele chega no deserto, irmã. E quando ele chega no deserto, qual é a oração que ele faz? A oração do Carmelo que fez descer fogo, a oração da vitória, a oração do triunfo. Ah, como ele estava vigoroso no Carmelo. Ah, como ele caminhava de força em forças no Carmelo, meu irmão. Mas e quando a força nos falta? Por alguma razão. A Bíblia diz então que ele caminha a distância de um dia. E ele chega no deserto. Ele faz uma oração. Qual é a oração de Elias? No deserto. Senhor, não sou melhor do que meus pais. Para mim não dá mais. Estou jogando a toalha. Tira a minha vida, eu não quero mais viver. E ele se deitou, a Bíblia diz, aos pés de um zimbro e dormiu. Sem forças. Totalmente desanimado. A Bíblia diz então que o anjo do Senhor se apresenta diante de Elias.
cutuca ele e diz: ei, eis aqui um pão assado sobre pedras de fogo e uma botija de água. Come e bebe. As forças sendo providas por Deus. Se a força te faltar, o que você vai fazer? Talvez você não faça muito, mas Deus faz. Talvez você se deite ao pé de um zimbro, mas Deus faz. Talvez em seu ânimo você peça a morte, mas Deus interage. Ele come aquela comida, ele bebe daquela água e ele volta a dormir. Ora, segunda vez o anjo do Senhor aparece. Cutuca ele de novo: ei, está dormindo ainda? Levanta, come e bebe, porque será ainda muito longa a tua jornada. A Bíblia diz então que ele se levanta, irmãos, ele se levanta, ele obedece a voz do anjo do Senhor, ele se levanta, evangelista, e ele come aquele pão cozido sobre pedras em brasas, e ele bebe daquela água, da botija que foi colocada ali. Aí o autor sacro me faz chorar. E com a força daquela comida, com a força daquela provisão, ele caminha 40 dias e 40 noites até chegar em Horebe, o Monte Santo de Deus. De força em força. Agora, força em força. E se a força te faltar? E se a força me faltar? E se os companheiros me faltarem na caminhada? E eu estiver a exemplo de Elias, solitário, triste, sozinho? Creia, creia, creia em nome de Jesus. Deus não vai te deixar desamparado, desfigurado, sem forças para caminhar, para prosseguir. Há um objetivo em teu coração: chegar em Sião. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai providenciar, Deus proverá, exemplo de Elias, um pão cozido sobre pedras em fogo e uma botija de água fresquinha, evangelista, trazidos pelas mãos do anjo do Senhor. E com a força deste alimento, deste suprimento, desta comida, nós vamos caminhar até chegar lá em Sião. Deus proverá. Deus proverá. Só não se esqueça disto. Vão indo de força em força. Vão indo de força em força. E se a força me faltar, não, eu não vou ficar prostrado. Se me faltarem os companheiros, o companheirão não faltará. Ele virá ao meu encontro em meu deserto. A minha despensa poderá estar vazia, seca de tudo. Ele enviará o anjo do Senhor. E ele me dará pão assado, cozido em brasas, ou em pedras de brasas, em fogo. E ele saciará a minha sede. Pode ser espiritual, com certeza. Com uma botija de água, uma botija de água fresquinha. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Água fresquinha. Espírito Santo de Deus. Pão cozido sobre brasas, evangelista. Pão do céu. Pão do céu. Ele nos dará forças para caminhar. Vão indo de força em... Vou encerrar. Cada um deles aparece perante Deus em... Vou encerrar. Nessa jornada vão indo de força em força. O salmista complementa. Aqueles que desejam, que insistem, que avançam, o salmista complementa. Eles vão de força em força, glória a Deus. E cada um, o que é cada um, irmão?
O que é cada um? É um sim ou não? É isso, evangelista. O que é cada um? Hã? O que é cada um? Amém? Cada um deles, cada um destes quem? Deles quem? Desses que vão indo de força em força. Cada um deles comparecerá perante Deus em Sião. Deixa eu voltar só mais um pouquinho. Aquele irmão foi na nossa frente. Muitos irmãos estão indo na nossa frente, irmã. Mas caminhando de força em força, a nossa vez vai chegar. A nossa vez vai chegar. Irmã, a nossa vez vai chegar. Mas precisamos desta caminhada de força em força. E se a força nos faltar, não há desculpas para isto. Temos companheirismo na caminhada. Lembra da carona? E se ainda assim não for suficiente, temos um Deus que lá de Sião nos observa nesta caminhada. Se precisar antecipar e vir aqui te socorrer, Ele vem, tenha certeza disso. Porque Ele quer que você esteja lá diante dEle, em nome de Jesus. Eu vou encerrar por aqui, tá bom, queridos? Eu vou encerrar por aqui.